Dizer muito bem, boa noite, agora oficialmente, né? Nós oramos, tivemos um tempo de oração juntos, isso é muito bom, não é? Nós fazemos sempre assim, às quintas-feiras, em vez de começarmos às 8, começarmos às 7h30 com uma oração. Tá ouvindo, irmãos? Cleison, acho que é o seu microfone aí, Cleison. Tá ouvindo? Aqui está saindo, não é? Então vamos ver se a Gleice consegue ajeitar lá o dela. Tá tudo certo, Gleice? Enquanto a Gleice está ajeitando o microfone, abram a Bíblia em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. 1 Coríntios 6, verso 19 e verso 20. Enquanto eu vou compartilhar uma tela aqui com os irmãos. Deixa eu ver aqui. Este aqui. 1 Coríntios 6, versos 19 e verso 20. Ok? Nós estamos na semana 4 do nosso livro 2, né, a personalidade do discípulo, e essa parte agora é uma parte onde, semana 4, 5 e 6, eu quero ver mais a participação de vocês. Hoje nós vamos introduzir, semana que vem cada um vai falar um pouquinho, tá certo? Desses textos que foram colocados aí. E aí, semana que vem, nós vamos fazer semana 4, finalizar e entrar na 5. Na outra semana, e assim por diante. Finaliza 5, entra na 6, e vamos fechar nesse mês, no mês de novembro, todo o livro de número 2, onde estamos aprendendo sobre a personalidade do discípulo. O livro 1 foi sobre a cruz do discípulo. O livro 2, a personalidade, né, o caráter. É isso que nós temos como seguir a Cristo. E hoje, na semana 4, está com o tema Ofereça o seu corpo. O texto base está num texto bem complexo que se encontra em Coríntios, que Paulo está chamando a atenção da igreja de Coríntios sobre questões que envolvem moralidade, que envolvem justiça, viu? Briga na justiça de um irmão contra outro. E ele, depois que ele vai falando sobre esses assuntos, bem voltado para o contexto que estavam vivendo, Paulo não está classificando pecados nem tipos de pecadores. Na verdade, se você pegar as listas dos pecados que existem na Bíblia, e especialmente aqui em Coríntios, você vai ver que todos nós fazemos parte dessa lista. Sem Cristo, todos somos pecadores. Em Cristo, somos pecadores justificados pela graça, pela fé. Então, não é uma classificação. Às vezes a gente fica tentando classificar. Quem vai entrar no reino dos céus? Quem não pratica isso ou aquilo. Olha, quem está no reino dos céus? Aquele que está em Cristo. Não é pelo que ele fez ou deixou de fazer, mas pelo aquilo que Cristo faz por ele. Agora, é claro, uma vez em Cristo Jesus, a minha entrega de vida é total. As minhas ações vão refletir o que expressa, de fato, se eu sou ou não de Cristo, se eu estou ou não estou em Cristo. Então, Paulo, aqui nesse texto, ele vai chamar a atenção para a entrega do corpo. Ora, essa entrega do corpo é uma entrega total, porque a Bíblia não nos divide matéria e espírito. Não tem isso na Bíblia. Ela fala do ser humano. O ser humano é constituído de corpo e alma. Então, quando ele fala a questão do corpo, ele está falando da nossa vida entregue a Deus. Ele fala assim, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Lembra do sangue de Cristo? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Por que Paulo está falando isso? Na época que Paulo escreveu a Coríntios, a cidade de Coríntios tinha umas idolatrias, umas coisas perversas. Existiam prostitutas cultuais, prostitutas e prostitutos, né, que faziam orgias, coisas horrorosas, ali nos templos, como se fosse um culto a deuses. E tinham cristãos que, mesmo conhecendo a Cristo, estavam aí, de certa forma, participando disso, achando que não tem nada a ver. Aquela velha turma não tem nada a ver. E a coisa estava ficando meio confusa.
E para piorar ainda, dentro da igreja estava acontecendo disputas, divisões. Então Paulo escreve essa carta colocando as coisas no devido lugar. E quando ele fala de várias questões pecaminosas, ele fala exclusivamente agora da nossa entrega. Lembra de Romanos, capítulo 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo fala isso lá em Romanos. Ele está dizendo de uma entrega total. E aqui Paulo chama a atenção que se nós somos santuário de Deus, ou seja, o Espírito Santo não habita lá na igreja, no prédio, lá no templo em Jerusalém, não, não. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, diz João, né, citando Jesus Cristo. E esse adorar em espírito e em verdade significa que Deus nos envia o Espírito Santo a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Cristo. Nós recebemos esse Espírito que habita em nós e ele que vai moldando o nosso caráter, a nossa vida, a Cristo Jesus. Não é entregar um tempinho para Deus, não é entregar 10% para Deus, nada disso. A entrega é total, a nossa vida total pertence a Deus. Aí as nossas emoções, a nossa língua, o nosso corpo, tudo que somos pertence a quê? A Deus. Paulo fala, porque vocês foram comprados por preço, e Jesus pagou o preço, sofrendo no próprio corpo as dores do pecado em nosso lugar. Ele fala agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Lá no início do capítulo, ele fala, versículo 12, todas as coisas me são lícitas. Você pode fazer tudo? Pode. Tudo você pode, mas convém, expressa o que você é de Cristo, expressa que Jesus é o Senhor da sua vida, expressa que você entrega a vida para Deus, onde você vai, o que você faz, o que você deixa de fazer, o que você fala, o que você envolve, são coisas coerentes que realmente expressam Jesus. Essa questão que Paulo está tratando. Ele não está tratando de pecadinhos, pecadões, né? Ou pecados gigantes. Ele não está tratando de tipo de pecado. Ele está falando do que a nossa entrega é total. E lá naquele contexto de Coríntios existia muita imoralidade, existia muita perversão. Então ele está chamando a atenção da igreja e aplicando isso para nós hoje. Nós vivemos num mundo cheio de coisas ruins, coisas que estragam o nosso corpo, coisas que não valorizam aquilo que Deus fez, que foi nos criar, e somos a imagem e semelhança de Deus. E isso tem que estar no nosso caráter, no nosso jeito de ser e de fazer. E o apóstolo Paulo está deixando bem claro aqui que temos que ter essa consciência. Sabe, às vezes nós pensamos muito em outras coisas, esquecemos de que Deus habita em nós, então o que nós falarmos, o que nós fizermos, o que nós deixarmos de falar e deixarmos de fazer, tudo está num pacote só. Expresso algo que glorifica ao Senhor, expresso algo que edifica quem está à minha volta, o que eu estou fazendo com o meu corpo leva as pessoas a conhecerem a Cristo ou a correrem de Cristo. É isso que é importante. Então, o que eu quero deixar para os irmãos aqui nesse momento, para vocês meditarem todos os textos que nós colocamos aí de cada dia, por exemplo, dia 1, entregando-se a Deus, e está baseado lá no que Deus criou o homem e a mulher. Para quê? O que esses textos falam com a respeito à entrega total a Cristo? No segundo dia, deixar de fazer as coisas à nossa maneira. Lembra que Adão e Eva quis resolver o problema do pecado correndo lá, escondendo e pegando folhas e tampando a nudez, achando que aquilo estava quitando Deus, com Deus? E Deus mostrou que não era esse caminho. Às vezes a gente tenta resolver as coisas da nossa própria maneira e não na maneira de Deus. Quem é o Senhor do seu corpo? Como você tem enfrentado suas fraquezas e decisões erradas? Já parou para pensar sobre isso?
Então é isso que na lição, no dia 3 vai falar. No dia 4, ser útil para o mestre. Cristo venceu o pecado e nos faz mais que vencedores. Como você entende que pode vencer esses desafios da vida? O que você pode e deve fazer com o seu corpo uma vez entregue a Cristo? Ele não fala em questão de uso e costumes, tá, gente? Questão, não pode mais cortar cabelo, tem que usar vestido, não sei o que, não pode usar maquiagem, nada disso. Preste atenção, a transformação é interior. O exterior vai expressar a minha entrega a Jesus. O que meu exterior está impedindo na minha vida de mostrar que Jesus é o Senhor? Isso é o que tem que pensar. E um sacrifício vivo, né? Ou seja, uma entrega viva a Deus. Deus não quer ninguém bitolado, ninguém alienado, ninguém, sabe, esquisito. Não é isso. Mas um caminhar dia a dia que expresse Cristo. Lembra que Jesus andava com todo tipo de pessoas? Ele não fazia acepção? Lembra que Jesus, em momento algum, foi moralista? Mas as pessoas viam nele algo diferente? E ele chama os seus discípulos para caminhar com ele e ser sal e luz. Essa é a diferença. Então, a minha entrega da minha vida. Qual a diferença que isso tem feito em mim e em quem está em minha volta? Qual é o impacto da minha vida? E quando as pessoas olham para o meu jeito de ser e fazer, qual o impacto tem gerado na sociedade? A gente falou sobre o testemunho no trabalho. Qual tem sido o nosso testemunho? Testemunho em casa, testemunho na rua, testemunho com aqueles que fazem o bem com a gente e com aqueles que fazem o mal contra a gente. Qual é o nosso testemunho? Nós revidamos a altura, pagamos mal com mal, ou pagamos, como diz Paulo, pagamos o mal com o bem? Qual que é a nossa entrega? Que estes sejam os textos de cada um meditar esta semana, orar. Durante a semana vou entregar a semana 5 também para complementar. E na próxima semana nós vamos iniciar com cada um falando o que esses textos falou no seu coração de forma bem rápida, para logo depois entrarmos então na semana 5. Essa semana 4 foi entregar o corpo, entregar a vida, entregar a Cristo. E o que eu faço ou deixei de fazer não é para expressar a minha vontade e o meu gosto, mas para demonstrar o caráter de Cristo Jesus. Amém? Alguma pergunta, alguma consideração? Todos entenderam? Amém? Nenhuma pergunta, irmãos? Então, o livro 2, que vai tratando da personalidade do discípulo, chega um momento que ele fala dessa entrega. Essa entrega do corpo. Esse administrar do corpo. Esse cuidar bem do corpo. Sabia que até cuidar bem do corpo fala em todos os aspectos, é alto de glorificar a Deus? Quem não cuida de si está desprezando o santuário que Deus criou. Então é nesse ponto, a gente pensa que preocupa muito a questão moral, mas a questão do bem-estar, da saúde, do saber se cuidar, tá certo? Do valorizar o que Deus nos deu, que é o nosso corpo. E tudo está envolvido em nossa vida. E às vezes a gente acha que não cuidar é algo bom, quando a Bíblia fala que somos santuários de Deus. Ora, um santuário, se é de Deus, tem que ser muito bem tratado, cuidado, para que expresse em todos os detalhes: Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Amém? Então, prontos para caminhar então? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Maria. O seu áudio está desligado. Essa semana eu estava conversando com uma outra pessoa sobre a palavra. E eu lembro que, quando eu estava na adolescência, eu li esse Coríntios 12, 13, e muitas vezes ele sempre me chamou a atenção. E eu conversando com ela falou para mim assim: você lê ele diferente. Lê ele colocando, no lugar de você colocar o amor, você coloca Cristo. E ela falou assim: eu vou ler aqui só para você ver. Então, quando ela colocou, né, que o amor, né, troca o amor por Cristo, por Jesus, você tem uma outra visão, que o sacrifício que você
fazer, né? Que o sacrifício maior foi Cristo, Ele que fez por nós. Mas o que nós podemos fazer mediante essa palavra, quando a gente muda, a gente tem uma outra visão. Eu tive uma outra visão, né, da palavra amor. Porque o amor, ela não falou para mim, ó, antes, quando eu chegava a ler, do jeito que tá, eu tinha muita dúvida, e quando ela começou a falar, eu falei assim, eu me identifiquei. E quando eu tive a oportunidade, então, dela ler e colocar assim, eu tive também a demonstração de tão amor, né, que Cristo teve por nós e que nós devemos fazer pelos outros, né? Então, e eu agora, vendo aqui, eu falei, nossa, puxa vida, se identificou, oferecendo o seu corpo também, né? Como uma complementação. E eu não tinha antes notado isso. E agora, no estudo aqui, o senhor falando e tudo, que me caiu a ficha. Eu falei, nossa, é só complementando, né? A questão do estudo. E é muito bom. Muito bom mesmo. Fico Interessante. feliz com isso. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, tem tanto texto que às vezes a gente estuda, a gente lê e tudo, e a gente não consegue, eu, né, às vezes não consigo, às vezes, associar. E às vezes uma pessoa vem e fala, às vezes, em alguma palavra, eu falo, nossa, está associando, né? Um versículo, uma palavra na outra. E isso me edificou. Amém. Já é a segunda vez que eu converso com ela, que assim, a gente fica conversando durante o tempo do estudo da minha filha na escola, e a gente fica falando a palavra. E a cada vez que a gente senta, já é a segunda vez que a gente senta e começa a falar, e eu vejo assim que quem está perto e está ouvindo também está sendo edificado. Claro. Eu falo, Cristo está usando ali, tanto a minha presença quanto a ela, né? Para outras pessoas ouvir e também, às vezes, sentir vontade. A semente está sendo, né? Amém. Ali. Agora basta cada um. É verdade, entendo. Isso é bênção, minha irmã. E uma coisa interessante. Sempre que lermos qualquer texto da Bíblia, seja ele em qualquer parte da Bíblia, no Antigo Testamento, Novo Testamento, no início, no meio, no fim, sempre o caminho é esse, eu colocar Cristo. Como é que eu vejo Cristo ali? Olha só o que você disse, 1 Coríntios 13, um texto que fala tanto do amor. Quando a gente fala a palavra amor, parece algo assim muito teórico. Mas a partir do momento que você entende que a Bíblia fala que Deus é amor, Jesus é Deus, então o amor é Cristo. E ele foi o maior exemplo de amor. E uma prova do amor dele foi o preço que ele pagou por nós. Ele não foi alguém que falou de amor, ele viveu o amor e ele foi amor para nós. Da mesma forma, ao entregarmos o nosso corpo como para ele, para glorificá-lo, nós estamos expressando o amor que ele fez por nós primeiro e, em resposta, o nosso amor de entrega a ele. Então, viu como é que as coisas se casam? A Bíblia se interpreta assim. Se eu tirar Jesus da Bíblia, fica sem sentido, não é? Se eu tirar Jesus dessa perspectiva, fica sem sentido. Nós aprendemos no SAM que toda a Bíblia fala do reino de Cristo, da aliança de Cristo e de Cristo como nosso mediador. Ou seja, de ponta a ponta o assunto é Jesus. Tudo interliga, tudo está mostrando. E quando Paulo está ensinando a igreja e falando da questão do caráter, ele está mostrando, olha, o nosso corpo é santuário de Deus. Cristo habita em nós pelo Espírito Santo. E da mesma forma que Cristo entregou-se por nós, nós entregamos nossa vida a Ele agora. E essa entrega é total. E essa entrega é para a glória dele. E esse nosso corpo pertence a Cristo. Paulo não fala de forma linda? Agora já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Resumiu tudo. Amém por isso. Deus abençoe. Maria, em nome de Jesus.
Alguém mais quer falar, irmãos? Mais alguma coisa? Amém? Minha mãe fala, quem cala consente. Ela falava, Dadinho. Mas amém, irmão. Amém, pastor. Amém. Amém. Hoje eu estou só escutando. Está só escutando, imagina que é isso. Deus abençoe. Mais bênção. Amém. Fico feliz. Continuemos firmes em nossa jornada. Eu estou fazendo uma coisa, irmãos. Paralelo a esses estudos que nós estamos tendo do Vida Discipular, eu estou relendo novamente o Novo Testamento. Estou trabalhando nos evangelhos. Eu já li Marcos, João, agora estou lendo Mateus, depois vou ler Lucas. Isso de forma bem devagar, para me entender cada vez mais e reforçar tudo isso que estamos aprendendo, como Cristo ensinou. Nos evangelhos é muito bom você ver isso. Eu te aconselho a ler aí cada evangelho. Comece com o de Marcos, depois vai para o de João, depois vai para o de Mateus e Lucas. Não tem que seguir aquela ordem que está ali na Bíblia. A ordem você pode mudar aí para entender. E todos eles você vai ver. Eu comecei no de Marcos. De Marcos, né? Você vai ver em todos eles. Agora eu tô lendo Lucas. O principal. Está em Lucas, né? Eu quero chegar em Lucas no mês de dezembro, porque eu gosto de ler os 24 capítulos, né, de Lucas, lendo até chegar no Natal. Eu gosto de fazer isso. Todo ano eu gosto de fazer isso. É uma coisa que eu gosto, né? Cada um lê no seu tempo, na sua forma. Mas a leitura bíblica, o tempo a sós com o mestre, né, essa meditação, esse conversar na palavra, como a Cecília colocou, isso tudo é algo que Deus usa para nos edificar. É isso que fortalece a nossa vida. Amém? Tenham todos uma boa noite. Depois eu vou disponibilizar esse vídeo aí. Maria, eu preciso do seu e-mail. Lembra daquele vídeo que você pediu? Ele não cabe, eu tenho que mandar por e-mail. Tá certo? Para você assistir. Tá bom? E, irmãos, Deus abençoe. Por favor, lá no grupo, entre em contato com as pessoas, estejam fomentando nelas o desejo de participar, de aprender. E lembre-se, meus irmãos, agora eu vou jogar uma coisa forte que eu ia falar somente na última semana, mas eu vou falar agora. Sabe por que você está fazendo o livro 1, o livro 2? Aí você responder, para aprender, amém. É para que você, em breve, ao terminar o livro 4, você comece com alguém o livro 1. Sendo você a pessoa que vai ministrar. Essa é a nossa intenção. Então, quem está na chuva é para se molhar, não tem como fugir não, tá? Então, a Maria vai começar com uma pessoa, a Grace também, a Rosângela já faz, eu vou começar com outros grupos e assim por diante. Já pensou se na nossa igreja, vamos supor que tem 30 pessoas, cada uma passar esse livro com outra, de fora. Quanto isso vai ser edificante? Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso ministério. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, é seguir em frente. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe, então, uma boa noite. E lá no grupo, peço oração, orem por cada componente do grupo e mande mensagens, tanto no grupo como individualmente. Você pode entrar lá e pegar e mandar individualmente para cada pessoa. Estou sentindo sua falta. Você estudou semana 4, então vamos conversar sobre ela. Semana 2, faça isso. Vamos disseminar aí essa comunhão, espalhar esse desejo de estudar a palavra. Deus abençoe. Boa noite, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém. Amém, pastor. Deus abençoe todos vocês também. Amém. Na paz. Nara, depois a gente se fala, viu? Tá bom, a paz, viu? A paz. Boa noite. Boa noite.